sou a psicóloga Cleonaide e hoje eu quero conversar com você no tema pornografia. É preciso falar sobre a pornografia. A família, os pais, estão preparados para falar sobre esse tema com os seus filhos, mas de modo geral, há uma sensação de que eles estão pequenos demais para ouvir falar de um assunto assim tão pesado. Mas a verdade dos fatos é que cada dia mais as crianças e adolescentes têm tido acesso à pornografia. Esse assunto precisa também ser trabalhado nas escolas. Cada dia mais crianças e adolescentes têm sido vítimas de um aprendizado inadequado a respeito da sexualidade. É preciso, no ambiente do casamento, também se deve conversar sobre o tema da pornografia. O tema do sexo é um tema importantíssimo para a vida humana nas mais variadas fases em que nós passamos. Falar de pornografia é falar da possibilidade de um vício. Qualquer ação ou comportamento nocivo à saúde de um indivíduo precisa vir para a mesa de conversa e de diálogo. O vício em pornografia é caracterizado pela busca constante e irresistível de sites que possam alimentar um conhecimento inadequado a respeito da sexualidade, a ponto de comprometer uma rede de relacionamento, as dimensões psicológicas, físicas, sociais do ser humano. Todos nós precisamos abrir o coração e a mente para dialogar a respeito da pornografia. O Santo Agostinho, um grande filósofo, ele diz que a vida ela tem janelas na alma e que os sentidos, os olhos, o ouvido, a boca, a mão, o nariz, todo esse componente, ele diz, constitui a janela da alma. Então, é preciso fechar as janelas da alma para o vício, não deixando penetrar algo que seja prejudicial para a formação desse indivíduo no conhecimento a respeito da sexualidade. Não permita que a sua alma seja excitada pela sujeira que entra por essas janelas. Então, o conselho do filósofo Agostinho é tomar muito cuidado com as janelas dos sentidos que chegam até nós. A pornografia e seus estímulos, ele causa altos níveis de compreensão inadequada a respeito da sexualidade. Agora, quais são os sentimentos? Qual é o ambiente propício para que a pornografia se dê? O primeiro é que quanto maior é o tédio, quanto maior é uma crise existencial, mais a janela se abre para os sites de pornografia. Alguns chegam à pornografia através da curiosidade. A pessoa diz assim, eu vou verificar, eu vou observar isso para ver o que é que acontece no ambiente virtual, nas dinâmicas sexuais. Há também uma possibilidade disso acontecer por conta das distrações, sabe? A pessoa está sem fazer nada diante de um computador e muitas vezes, enquanto uma pessoa está lendo alguma coisa, assistindo, então aparece aqui do lado uma propaganda estimulando a pornografia. E no ato, às vezes, de curiosidade, de distração, fica um ambiente propício para que a pessoa inicie
o seu processo de curiosidade e isso passa a ter uma frequência cada vez maior, provocando então assim um comportamento habitual. O estímulo também pode vir através dos amigos. De maneira mais acentuada, os homens, alguns deles, costumam enviar vídeos com um comportamento pornográfico para os colegas. Eles trocam esses vídeos e chega um ponto em que isso se torna tão normal que com o tempo passa a ser necessário liberar o estresse, obter uma recompensa. Às vezes a pessoa está num trabalho, está num ambiente solitário e é exatamente nesse momento que a pornografia ela ganha uma proporção muito maior. É exatamente nesse ambiente silencioso, solitário e de livre acesso para a pornografia. O espaço seguro ele dá a ilusão de ser uma prática inofensiva. A pornografia tem um efeito ruim para o cérebro, porque as imagens elas ficam gravadas no cérebro e elas começam a reverberar na mente daquela pessoa, onde transforma, com o tempo, em uma necessidade de colocar aquelas experiências em prática. Pode se tornar um vício que prejudica o casamento. A mente ela começa a criar um padrão, uma referência fantasiosa, esquecendo por um instante que naquele site pornográfico, onde as cenas eróticas elas são intensas, são atores que estão ali criando uma cena que parece tão verdadeira que começa então quem está do outro lado a desejar aquele padrão, em alguns casos, muitos casos, inalcançável. Então, cada relação que se constrói, ela pode vir acompanhada por um vício em pornografia. Agostinho, ele diz, o hábito, se não resistido, logo ele se torna uma necessidade. Então, na medida que aquele comportamento ele começa a ter uma frequência cada vez maior, chega a um determinado ponto que o caminho mais natural e mais fácil é buscar a pornografia como um caminho. Assumir, então, para que haja um encontro com a verdade, é assumir que você tem um problema na área de pornografia. Você imagine um casal que tem uma relação estável, filhos, uma relação bonita, e de repente a esposa ou o marido, durante a madrugada, procura o esposo na cama ou procura a esposa na cama, e lá está ela diante do computador, e lá está ele diante de um computador, diante de um celular, observando cenas e criando uma ilusão interna da possibilidade de viver de maneira intensa aquilo que está sendo feito pelos atores do sexo. Bem, é preciso desejar ser tratado. É preciso reconhecer a importância de desenvolver novas rotinas para aliviar o estresse, o cansaço e para tapar a brecha de uma insônia, tapar a brecha de um problema que a pessoa não sabe como resolver. E aí o caminho, ao invés de ser a reflexão, o comportamento em família, passa então a ser a saída para ocupar o tempo vazio. É preciso buscar ajuda para se manter longe da pornografia. A vergonha e a culpa prejudicam a procura pela ajuda. Mas quanto maior for a consciência da necessidade de equilibrar-se, mais intensa se torna a necessidade de procurar um profissional
na área de comportamento para ajudar a cada vez mais a pessoa abster-se do vício da pornografia. Homens e mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais, estão viciadas na pornografia. Construir novas rotinas como um processo para lidar com o tema da sexualidade. Então, que esta semana seja uma semana em que o professor, em sala de aula, é um educador do equilíbrio em relação ao ambiente no casamento. Abrir espaço para o diálogo, abrir espaço para a conversa, para viver a vida do lar, com amor e também com discernimento. Esta semana também precisa ser um ambiente, criar um ambiente em que os filhos recebam a orientação de como lidar com um tema tão sensível e tão intenso no número de vício em pornografia. Busque ajuda. E se você ouviu esse vídeo e você percebe a necessidade de estruturar um plano de ação para conscientizar sobre este tema, você estará ajudando muitos jovens, muitos casamentos a encontrar um caminho de equilíbrio nos seus modelos sexuais. Um grande abraço para você.